Olá, meu nome é Igor, trabalho no Laboratório de Ecologia Molecular Marinha do Instituto de Oceanografia, sou orientado pelas professoras Daniele Monteiro e Maíra Proietti e vou apresentar o meu trabalho intitulado Conectividade e Filogeografia Global da Tartaruga Oliva, Lepidochelys olivácea, inferida por DNA mitocondrial. A filogeografia é a área que estuda os princípios e processos que determinam a distribuição geográfica de linhagem genealógica. E esses princípios e processos, eles podem ser desde padrões geográficos, eventos geológicos, influências ambientais, dentre outros. E esse isolamento causado pelos princípios e processos podem levar à estruturação entre populações, à definição de unidades evolutivas distintas e até mesmo à especiação. E essas linhagens genealógicas, elas formam clados que podem ser agrupados, criando então árvores filogenéticas. E essas árvores, elas permitem que a gente possa entender relações entre diferentes linhagens, o surgimento de características e até mesmo se essa característica se manteve ou não, e eventos de dispersão ao redor do globo. A tartaruga oliva é a tartaruga mais abundante que a gente tem no mundo. Com distribuição circuntropical, as suas maiores populações estão localizadas no leste do Pacífico e no Índico, e aqui no Atlântico ela é a menos abundante. Porém, o número de desovas na costa brasileira vem aumentando nos últimos anos. E apesar de ser a espécie mais abundante, ainda existem muitas lacunas em relação à biologia e ecologia, e uma dessas lacunas que podem ser destacadas é a dispersão da espécie ao longo do espaço e do tempo. E entender a filogeografia de uma espécie permite que a gente possa entender possíveis respostas às mudanças ambientais. E a partir dessas respostas, subsidiar planos de manejo e conservação para uma espécie ameaçada, como é o caso da tartaruga oliva. Com isso em mente, o nosso objetivo foi de descrever a conectividade e filogeografia global da tartaruga oliva, utilizando a região controle do DNA mitocondrial, a região DELU. Para isso, 59 amostras de tartaruga oliva foram coletadas entre 2013 e 2019 por monitoramento de praia, do meio da costa do Rio Grande do Sul, na Lagoa do Peixe, até o limite do Brasil com o Uruguai, no Chuí. O DNA genômico total foi extraído por extração salina, fragmento de aproximadamente 400 pares de base da região controle DNA mitocondrial, DELUP, foi amplificado via PCR, as sequências foram alinhadas usando o método ClustalW e editadas manualmente no programa BioEdit. Para as análises, além das sequências obtidas nesse trabalho, nós também utilizamos sequências já disponíveis na literatura, totalizando então 251 indivíduos para a região do Pacífico Leste, 122 indivíduos para a região do Atlântico e 126 indivíduos para a região do Indo-Pacífico Oeste. Os haplótipos foram classificados de acordo com o banco de dados genético. Em relação às análises populacionais, a diversidade genética e a estruturação populacional, o índice de FST, foi calculado no Arlequim. Uma rede de haplótipos foi criada usando o método de agrupamento de vizinhos pelo programa PopArt. A história filogeográfica foi inferida no programa PhyloSwitch pelo método de inferência bayesiana, com uma corrida de 10 milhões de interações de cadeia de Markov em Monte Carlo, usando o método evolutivo de Hasegawa, Kishino e Yano, e um haplótipo da Lepidochelys kempi foi utilizado como grupo externo para poder enraizar a árvore. Em relação aos haplótipos encontrados, para a região sul do Rio Grande do Sul, nós encontramos 2 haplótipos, e quando contabilizados os 122 indivíduos do Atlântico, manteve-se esse número de haplótipos. Para os 251 indivíduos do Pacífico Leste, nós encontramos 9 haplótipos, e para os 126 indivíduos do Indo-Pacífico Oeste, nós encontramos 21 haplótipos, sendo que 2 desses haplótipos são característicos do Pacífico Leste. A baixa diversidade haplotipo-nucleotídica do Atlântico nos dá indícios de uma população em expansão recente. A moderada diversidade haplotípica e baixa diversidade nucleotídica para o Indo-Pacífico Oeste nos indica uma população estável, e a mesma coisa foi encontrada para o Pacífico Leste, uma moderada diversidade haplotípica e baixa diversidade nucleotídica, também dando indícios de uma população estável. Em relação à estruturação, nós encontramos uma alta estruturação em todas as regiões, sendo um p-valor significativo, e a maior estruturação foi encontrada entre a região do Pacífico Leste com o Atlântico, sendo um índice de FST de 0,84. E quando a gente olha para a rede de haplótipos, isso se reforça, onde cada uma dessas bolinhas representa uma variação do haplótipo. E a gente consegue observar que eles estão bem estruturados, tendo aquela baixa conectividade entre a região do Indo-Pacífico Oeste com o Pacífico Leste. Também foi possível encontrar 4 haplótipos centrais, sendo para o Atlântico o haplótipo F, para o Pacífico Leste o haplótipo K da Lopes Castro e para o Indo-Pacífico Oeste os haplótipos LO1 e o haplótipo K. Em relação à história evolutiva, nós podemos observar que os haplótipos comuns ao Pacífico Leste possuem um ancestral em comum, assim como é o caso dos haplótipos comuns ao Atlântico, o que também
também é possível observar que os haplótipos comuns do Pacífico Leste, eles ocorrem depois do surgimento dos haplótipos do Atlântico, indicando que a provável população que colonizou o Atlântico foi partindo do Indo-Pacífico Oeste. Também é possível observar que o grupo de haplótipos K, eles pertencem a uma linhagem diferente das linhagens de outros grupos do Indo-Pacífico Oeste e dos outros oceanos, que pode ser observado aqui. E essa linhagem diferente pode indicar uma possível população remanescente do Indo-Pacífico, como sugerido em Shanker e colaboradores de 2004. Em relação à divergência entre as duas espécies do mesmo gênero, Leptocheris olivaceae e Leptocheris kempfi, os nossos dados indicam que ela pode ter ocorrido há cerca de 3 bilhões de anos, o que corrobora com a hipótese levantada por Bowen e colaboradores em 98. Então a gente pode concluir que existe uma forte estruturação entre as populações atuais, o que pode estar contribuindo para a baixa diversidade no Atlântico. Em relação aos resultados filogeográficos, a gente pode concluir que o fechamento do Istmo do Panamá há cerca de 3 milhões de anos atrás separou as duas espécies do mesmo gênero, e essa população do Pacífico Leste pode ter colonizado o Indo-Pacífico Oeste. A partir daí, a gente tem a extinção da população do Pacífico Leste e a colonização do Atlântico, e a posteriori a colonização do Pacífico Leste por essa população remanescente do Indo-Pacífico. Eu queria agradecer a essas instituições e ao espaço da MPU.